Muito bem, nação, e os antes não param de chorar por causa da chegada do Vitor Pereira no Flamengo. Hoje teve a apresentação do técnico no Flamengo. Ele foi perguntado por uma repórter por que ele deixou o Corinthians, se foi por causa da sogra. Inclusive, essa repórter foi deixada falando sozinha. E passaram a pergunta para uma outra repórter. E os comentaristas da ESPN Brasil falaram referente a isso e nós vamos analisar aqui no nosso canal nesse momento. Então já chega deixando o seu like, se inscreva ativando o sino das notificações se você não é inscrito, para você receber todos os vídeos do Flamengo no seu celular. E vai nos comentários, deixe aqui nos comentários de qual localidade você está assistindo nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, se você é de Pernambuco, se você é do Piauí, escreva nos comentários para a gente saber da onde que você está assistindo nossos vídeos e também escreva o seu comentário referente a esse chororô que está acontecendo na mídia paulista, tá certo, nação? Mas antes do vídeo eu quero apresentar para você a Bet7k. A Bet7k é a maior casa de apostas do mundo, exatamente. E não é segredo, como eu falei para você, que a Bet7k é a melhor casa de apostas do mundo, que ela tem as melhores, você pode fazer as melhores modalidades ali dentro do site, as melhores cotações no mercado. Ela tem suporte 24 horas, depósito via Pix e o melhor, o saque é instantâneo, cai na hora na sua conta, exatamente. E um detalhe importante é o seguinte, a gente aqui no nosso canal tem uma parceria com a Bet7k e ela disponibilizou pra gente somente hoje, para os 50 primeiros que se cadastrarem no link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, um bônus especial de até R$ 1.200 para o seu primeiro depósito. Mas para isso você precisa fazer o seu cadastro. O seu cadastro é importante você realizar aqui embaixo e também o seu primeiro depósito. Você depositou ali R$50, você já vai ganhar automaticamente na hora R$50. Você depositou R$100, você já vai ganhar automaticamente R$100. Você depositou R$1.000, já vai ganhar automaticamente R$1.000. É na hora. Mas para você fazer isso, você precisa fazer o seu cadastro aqui embaixo e fazer o seu primeiro depósito. Então corre lá porque é para 50 primeiras pessoas, tá certo? Bet7k, a maior casa de apostas do mundo. Então vamos para o vídeo de hoje, crédito, vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Bora para as notícias no Mengão. Bandeirantes fez a pergunta, havia a orientação para que não fossem feitas perguntas sobre esse assunto, que era só a explicação do Vitor Pereira, mas ela resolveu fazer, e é uma entrevista coletiva, e aí foi esse repórter, silêncio, né? É o papel do repórter. Repórteres são pessoas que perguntam, até onde eu sei. É isso. Mas ficou um silêncio, Marcos Braz falou que não ia mais tocar nesse assunto, e a pergunta foi absolutamente pertinente, Fábio. Avisou o Corinthians ou não? Não deixaram responder. Sim. Ele também não foi a público falar, não, eu quero responder. E a gente está aqui há tanto tempo, há tantas semanas, falando, pô, esse dia que o Vitor Pereira vier a público, vai ter essa pergunta, ele vai ter que explicar a história da doença da família. Foi uma boa explicação ou não? Não, assim, com relação aos projetos do Flamengo, é lógico que ele foi orientado a falar tudo aquilo que ele disse. Com relação à saída dele do Corinthians, bom, Edu, assim, eu tive o privilégio de jogar nos dois clubes, né? Eu fui capitão do Corinthians e fui capitão do Flamengo. E eu sempre disse que o jogador, o atleta, para você ter sucesso e ser marcado na história, você tem que ser um representante do torcedor dentro de campo. Então eu acho que eu posso representar os dois times hoje na minha colocação, né? Então vamos começar pelo Corinthians. O Vitor, ele fala que não deve nada a ninguém. Ele tem uma dívida eterna com o torcedor corintiano, na minha opinião. Porque uma dívida negativa. Porque ele contou uma grande mentira para se desvencilhar, não de um contrato, mas de uma proposta do Corinthians. Ele não soube argumentar que não queria mais ficar. Não sei o motivo, se era realmente o projeto Corinthians ou se era realmente, né, um problema familiar, mas a explicação que ele dá é que, e as palavras são dele, é que isso ficou claro, ficou exposto durante muito tempo, é que ele não iria aceitar trabalhar em nenhum clube do Brasil, que ele não iria aceitar nenhum projeto, que o primeiro pensamento dele era voltar para Portugal para resolver uma questão familiar, um problema de saúde. Eu estou pensando aqui na palavra que você falou, mentira. Isso. Né? Entra na categoria mentira, no sentido em que ele falou que não poderia ficar no Brasil. Sim. E acaba voltando. Sim, é isso. Eu estava pensando se era um exagero da sua parte mentira, mas acabou sendo uma mentira. Então, assim, e não é da minha parte, né, Edu? Eu estou falando pelo lado do Corinthians, né? Depois, se a gente tiver um tempo, a gente vai olhar pelo lado do Flamengo também. Porque, olha então, na nossa tela lá, eu falei que iria embora, não houve mentira.
Ele disse que não houve. Mas está gravado, né? É isso. Assim, as palavras que ele coloca na coletiva do Corinthians não são as que ele usou agora nessa apresentação do Flamengo, né? Mas assim, não é o meu sentimento, né? Eu estou aqui como um ex-atleta do Corinthians e Flamengo e hoje como um comentarista. São as palavras, o sentimento de mais de 25 milhões de corintianos espalhados pelo Brasil, né? Então essa dívida ele vai pagar a hora que ele encontrar com um torcedor corintiano na rua, a hora que ele vier a enfrentar o Corinthians em algum momento. Essa é a dívida que ele tem com relação ao Corinthians, à instituição. A gente não pode esquecer a entrevista que o Duílio deu, né? Quando foi perguntado sobre isso, ele teve que ser exposto, teve que argumentar com relação a tudo que aconteceu, e você via realmente a amargura nas palavras, né? Era um ser humano, presidente de uma instituição gigante como o do Corinthians, se sentindo enganado, né? E ele passou muito isso, que ele foi enganado por um profissional. Então, essa dívida com o Corinthians, ele vai ter. Agora a gente tem que olhar também com relação ao Flamengo, a futuro. A gente tem que se desapegar um pouco disso, senão a gente não consegue olhar para frente, né? O que a gente pede é um ano novo, a gente fala isso, né? Ano novo, vida nova, vamos olhar para frente. Então, assim, o Vitor Pereira no Flamengo, ele tem condição de fazer um grande trabalho. Porque ele é um profissional capacitado, eu acho que ele tem que corrigir algumas condutas de dia a dia, porque a gente sabe que existia um desgaste muito grande com atletas do Corinthians, de relacionamento mesmo, de intimidade, e a gente conhece muito bem o ambiente do Flamengo. A gente sabe que isso é muito importante no Flamengo. Porque o Paulo Souza, por exemplo, ele veio com muitos conceitos, mas ele não conseguiu construir um ambiente de confiança também no vestiário. E quando você perde esse vestiário do Flamengo, que é tão poderoso, as coisas não dão certo. O Dorival chega e a primeira coisa que ele faz é ganhar o vestiário. É trazer uma harmonia para o grupo e a partir disso ele vai construindo um time que tem o sucesso que teve com relação à Libertadores. Então, assim, com relação ao Corinthians, uma dívida eterna, o corintiano sempre vai olhar para o Vitor Pereira como um mentiroso, né? E eu, pelo meu lado corintiano, Edu, eu fico também com esse sentimento. De olhar para ele e falar, bom, eu acredito nele até a página 2. Depois ele vai ter que me convencer que realmente é um homem de palavra. Com relação ao Corinthians. Com relação ao Flamengo, é um novo trabalho. O Flamengo é muito capacitado. O Flamengo tem títulos e torneios importantes pela frente. E o Vitor Pereira, a sua comissão técnica, a estrutura do Flamengo e esses jogadores têm condições de fazer um 2023 feliz para o torcedor do Flamengo. Bom, daqui a pouquinho no UFC a gente vai falar, claro, dos planos, como ele pretende montar o Flamengo. Ele falou sobre tudo isso, mas e eu acho que o torcedor do Flamengo também, viu, Léo? Não tá nem aí para essa polêmica. Eu concordo com você. O torcedor corintiano, sim, e assim, é importante, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar e falar mais do que pode fazer como treinador o Vitor Pereira. Mas hoje a apresentação, é claro que esse tema era o mais aguardado, da saída do Corinthians, da alegação de que a saúde da sogra era fundamental, que ele tinha que estar perto. E eu tenho a impressão, não sei se você concorda, que ele responde, ele tenta explicar, mas ele não usa as palavras certas. Ele não remonta a reputação, porque a reputação não vai ser a mesma dele. Você escuta ele falando agora, não é a mesma coisa, porque dá para confiar agora no que ele fala? A linha do tempo, para mim, eu posso acreditar na linha do tempo. Eu posso realmente acreditar que quando ele diz ao Corinthians, tem uma questão familiar e não quer ficar, que o Flamengo nunca o tivesse procurado até então. Eu acho plausível. Sim. Tá? Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar dele disso. E aí, ele não seria inteligente se ele usasse essa desculpa. Porque ele poderia... ele não é burro, seria, inclusive, mais fácil falar, tem uma oferta do Flamengo, cara, e acho que você sabe a situação do Corinthians, a situação do Flamengo, lá eu vou ter mais chance de ser campeão e a prioridade que eu vou ter na minha carreira é ter um time competitivo. Então eu realmente acredito que o Flamengo apareceu depois para dele dizer isso ao Corinthians. Mas você, Eva, todos nós somos reféns das nossas palavras, né? E especialmente das nossas promessas. E aí eu tenho a impressão que ele não explicou direito o que ele quis dizer, então, o que aconteceu nessa linha do tempo. Eu acho que ele poderia ter explicado de uma forma... Por exemplo, eu só devo à minha família. Ele não poderia falar, a minha mulher e eu decidimos juntos, que apesar da doença da minha sogra, dá para trabalhar no Flamengo? Não seria uma resposta mais... Assim, faria mais sentido? Vamos lá. O Corinthians faz uma proposta para ele ficar, ele avalia todo o cenário, ele fala, cara, vai ser um ano difícil, porque o Corinthians pode até se reforçar e tal, mas, de novo, se eu bater de frente com o Flamengo, posso até fazer um grande jogo, como aconteceu, e provavelmente vai ser difícil competir. No Campeonato de Pontos Corridos, então,
quase impossível você competir com o Flamengo se o Flamengo estiver dedicado ao campeonato. Então ele falou, olha, para ficar aqui para não ser campeão, eu prefiro voltar para casa. Agora, se é para ser campeão, se é para ter boas chances de ser campeão, se é para ter o melhor elenco da América do Sul, aí eu me arranjo com a minha família, explico, falo, gente, o Flamengo é uma chance de ser campeão muito maior do que era o Corinthians. E vou. Isso aí, pra mim, como funcionou na cabeça dele, eu consigo entender. Também. Tá? O ponto como você falou, a maneira que ele colocou pode não ter ficado clara, e é para isso que existe a entrevista, a pergunta, porque eu acho que talvez a maneira que tenha sido colocada inicialmente foi a maneira conveniente para a instituição Flamengo. O Departamento de Comunicação do Flamengo está lá para proteger também o seu profissional, e tanto que a pergunta é feita pela Luana, da Flá TV. Né? Que, óbvio que o viés da pergunta vai ser um viés mais de levantar a bola para ele. Depois, quando vem para a Tati, da Band, que acho que ela fez perfeitamente ali o trabalho dela, já é uma pergunta mais direta sobre o personagem do Ilho, que falou dele. E aí a chance dele responder, pô, o cara tá... Peraí, você falou que ninguém pode falar... Quem falar isso tá mentindo? Porque eu acho que não precisaria ligar. Não, assim... Era uma resposta. Durante a pandemia, a gente tem uma série de situações em que as coletivas viraram quase institucionais mesmo, né? Porque as perguntas ou eram de canais específicos do clube, ou do próprio comunicação do clube. Institucionais, entre parênteses, geladas. Isso, quer dizer, e é importante, o tete-a-tete ali da coletiva, da sala de imprensa, ele tem que te permitir réplica, uma pergunta em cima da pergunta, porque é de interesse para todo mundo que as situações fiquem mais claras. E ok, faz parte do jogo. Até tive essa conversa com o Rodrigo Bueno hoje na F90. É parte do jogo do Departamento de Comunicação do clube também tentar deixar as situações desconfortáveis de lado. Mas talvez fosse interesse dele falar, não, deixa eu responder essa. Deixa eu responder essa. Sabe? Porque, queira ou não, era a chance dele se defender de um ataque do Duílio, né? O Duílio o colocou como mentiroso, certo? E ele ficou em silêncio. Então, eu acho que a situação não foi resolvida. Concordo contigo. O torcedor do Flamengo não tá nem aí hoje. Se amanhã houver um episódio com ele, talvez isso seja lembrado. Mas hoje, assim, é claro que ele quer saber como vai armar o time, a chance de ser campeão, como é que ele vai lidar com o vestiário, como disse o Fábio. Mas, assim, não é só o torcedor do Flamengo que estava atento à coletiva, né? E acho que tá todo mundo muito interessado em saber o que ele tinha a dizer. Eu acho que tem vários aspectos dessa situação. Primeiro, eu acredito nele que não tinha proposta quando ele foi embora do Corinthians. O Renato Rodrigues trabalhou lá, que é excelente comentarista de futebol, conhece pessoas do clube. Do Corinthians. Publicou no Instagram, dizendo que o Vitor Pereira pediu uma reformulação de elenco do Duílio, e o Duílio falou que não haveria. Quando a gente vê o tipo de jogo que ele foi obrigado a fazer, o tipo de jogo que ele queria fazer, quando ele chega e dá a entrevista, e as características dos jogadores do Corinthians, dá para entender por que ele queria a reformulação, porque ele quer um time com outra característica. Então, para mim está muito claro que a razão de ele ter ido embora tem muito a ver com o fato de ele achar que não tem como competir no nível que ele deseja, contra, por exemplo, o Flamengo, que tem um elenco de outro nível. Mas ele ter falado isso, né? Oi? Ele poderia ter falado isso. Então, eu acho que se ele falasse isso, não seria muito ético com os jogadores do Corinthians, tá? Por outro lado, não tem que citar uma situação familiar como essa, como desculpa para sair. Uma coisa, outra coisa, elas são a mesma coisa, mas elas são diferentes. Você está entendendo o que eu quero dizer? Assim, quando ele cita a questão familiar, dá a impressão de que ele tem que ficar em Portugal e que ele não aceitaria nenhum emprego do Manchester City. Ou do sonhado Barcelona. Ou do Barcelona, como ele disse lá atrás, porque ele precisava ajudar. Eu passei por isso, Edu, assim, só para dar um exemplo, eu passei por isso, né? Eu tinha contrato no Flamengo em 2009. Eu tinha um contrato até final do ano. Então, assim, eu em 2008 quis encerrar minha carreira. E aí o Kleber Leite, o Márcio Braga me convenceram a ficar mais um pouco, né? E eu mostrei para eles que seria complicado eu ficar até o final do ano, mas vamos levando. Quando tem o Carioca, eu só quero dar esse exemplo. Eu tinha um contrato em vigência, era capitão do Flamengo, super respeitado pelo torcedor, pela imprensa, pelos jogadores, enfim. Era quase que intocável no Flamengo e era mesmo. Quem viveu aquela época sabe disso. Era mesmo. O argumento que eu usei para encerrar minha carreira foi um argumento familiar. Tá. Eu falei que eu tinha muita saudade dos meus filhos, estava com muita saudade. O Flamengo concentrava demais, né? Não viajava, mas concentrava demais pelo Rio de Janeiro, pela personalidade dos jogadores, enfim. E quando eu falo, então assim, quando eu anuncio que eu vou, quando eu anuncio que eu vou parar, tem um choque. Quando eu falo que é por causa dos meus filhos, tem um bloqueio.
Porque com família ninguém mais mexe, William. É isso que é muito pesado pra mim e eu peso a mão em cima dele. Mas você não voltou atrás. É isso que eu tô falando. Aí, então, assim, quando a torcida do Flamengo, se em algum momento vier me questionar, eu queria que vocês se colocassem no lugar naquele momento. O que aconteceria se eu falasse pro torcedor do Flamengo que eu tava encerrando a minha carreira ou saindo do Flamengo por saudade dos meus filhos, que esse era o único motivo, e depois de 10, 15 dias eu voltasse pro Corinthians, que era a minha casa também, onde eu fui muito feliz. Então é isso. Quando você coloca a família em primeiro lugar, ou em um motivo, né? Você cala os outros. Tanto é mais fácil, né? Não é mais fácil, você cala, Edu. Porque quando o Vitor ele fala que não vai ficar por um problema familiar, ele cala o torcedor, ele cala o dirigente, ele cala o jornalista, porque é um ambiente, que eu digo que é mais fácil, porque é um argumento muito forte. Não tem réplica. Não tem réplica. Porque você fala assim, eu não quero mais trabalhar no Corinthians. Isso. A réplica ele tinha que ser homem. Não, você pode ficar, vamos conversar. Exatamente. Porque se ele... Então, mas se ele... É isso. Se ele fala, não, eu não vou ficar porque eu não me convenço com o projeto, eu preciso de reforços, o meu ambiente do dia a dia não é tão bom, ele poderia ser questionado com relação a isso. Só que ele usou o argumento, um argumento que você não consegue combater. É por isso que eu acho que é tão pesado. E quando ele, da boca dele, as palavras dele, ele fala que ele não vai aceitar trabalhar em nenhum clube, em nenhum projeto, que se fosse para ele continuar, ele continuaria no Corinthians, eu acho que isso tem um peso muito grande e é por isso que, com certeza absoluta, o torcedor do Flamengo não liga, a gente vai exaltar o Vitor Pereira e o Flamengo se o Flamengo vier ter conquistas, isso e a gente torce muito, eu também com o meu lado flamenguista torço muito para o Flamengo tenha muito sucesso, mas o torcedor do Corinthians nunca vai perdoar o Vitor Pereira. Isso com certeza. Você pensa o futebol de maneira diferente do que muitos jogadores pensam. Você, quando era jogador, pensava o futebol de um jeito muito diferente que os jogadores de hoje em dia pensam. Não todos os jogadores, estou pegando assim uma massa de jogadores. O futebol, você foi um jogador da transição do futebol, do amor à camisa para o futebol dinheiro. Sim. Você trabalhou nesse lapso e você sempre foi muito mais para o lado do respeito à camisa do que propriamente do dinheiro acima de tudo. Vendo como é o futebol hoje, primeiro, o torcedor quer do jogador uma devoção. Se perder do torcedor, o jogador não pode sair de casa, se perde, não pode se sorrir, se perde um jogo. A gente viveu isso, eu vivi muito isso. Eu sei. Tem que viver para o clube. E eu entendo e respeito a devoção, porque essa devoção faz parte do que é a grandeza do futebol, né? Mas quando ele... Aí eu vou fazer um contraponto. Bom. Quando ele fala que na saída dele, a principal dívida dele é com a família dele, se a situação for essa que é colocada, ele está sendo completamente honesto. Porque se tem uma pisada de bola enorme ali, é com a família. Mas aí é uma coisa dele com a família que não me cabe, pelo menos como eu penso a minha profissão, interferir. É uma coisa extremamente pessoal e eu desconfio que foi conversada ali. Se ele tivesse saído do Corinthians para ir para o Flamengo, a repercussão seria muito parecida. É que o argumento familiar dá um tom, é como se você jogasse sujeira em cima de uma troca que seria tão criticada quanto foi, sem essa sujeira, se ele simplesmente tivesse trocado de clube. Você está falando de uma torcida gigantesca, ultra passional, indo para um outro time que tem uma torcida gigantesca, ultra passional. Estão falando de rivalidade, de times que se enfrentaram na final da Copa do Brasil, de times que rivalizam por terem as maiores torcidas do país. Então tá aí, nação, é isso daí. Vitor Pereira chegou no Flamengo e a imprensa paulista está revoltada, indignada, chorando por causa da chegada do novo técnico no Flamengo. Deixe a sua opinião nos comentários, sua opinião é muito importante. Inclusive tem um vídeo anterior aqui no nosso canal, você pode ver depois aqui, onde o Zé Elias também debate, chora, se lamenta pelo fato do Vitor Pereira chegar aí no Corinthians, deixar o Corinthians ir para o Flamengo. Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.